corpo humano e qual é a percepção que nós temos do corpo humano. A percepção que temos imediatamente é que somos contínuos, nós não somos discretos, não temos buracos, não temos, é tudo, a nossa pele é toda contínua. Se nós ampliarmos a nossa pele, o que é que nós poderíamos ver? Algumas células. E essas células também estão compactadas umas com as outras e também nós não conseguimos ver, mesmo com uma lupa muito poderosa, orifícios entre as células. No entanto, se continuarmos a ampliar, vamos começar a ter algumas surpresas. As células, uma das surpresas que vamos ter é que as células são constituídas por vários elementos. E esses elementos não estão muito juntinhos uns com os outros. Esses elementos praticamente estão a nadar. Existem vários elementos com nomes muito estranhos, como o complexo de Golgi, mas eu vou-me centrar na análise e na descrição, por exemplo, do núcleo. E o núcleo, como nós sabemos, o núcleo da célula é onde está armazenado o nosso material genético, onde estão armazenados os cromossomas. E esses cromossomas não estão compactados. Esses cromossomas são constituídos por umas fitas, todos nós sabemos, que aprendemos muito recentemente, desde a realidade, que são o DNA. Aqui temos a representação do DNA, ou ADN em português, e o que se já começa a observar é que existe um espaço muito grande entre cada um dos componentes do DNA. Ou seja, começamos a ver que isso não é, o nosso tecido não é compacto, mas é formado por espaço. E se ampliarmos ainda mais esse espaço, ou se analisarmos um desses elementos do DNA, por exemplo, um átomo, ainda constatamos que mais facilmente que nós, na realidade, não somos matéria compacta, mas somos essencialmente vazio. Aqui está a representação de um átomo, tem uma dimensão, por isso agora vou utilizar as potências 10 elevado a 10, até 10 elevado a menos 10, é constituído por um núcleo 100.000 vezes inferior, 10 elevado a menos 15, em torno do qual rodam eletrões que se assume que sejam da ordem de 1000 vezes inferior à dimensão do núcleo. Para compreender melhor isso, eu vou recorrer a uma moeda de um cêntimo. Está aqui apresentada uma moeda de um cêntimo que tem uma dimensão de 10 milímetros. Rodamos a moeda e temos a face dessa moeda. Se considerarmos um quadradinho com a dimensão da face dessa moeda, ficamos com um quadradinho da ordem dos milímetros, temos a representação do núcleo do átomo. Ampliamos mais, ampliamos 1000 vezes e temos a representação do elétron. Para ter a noção, colocamos o quadradinho que representa o núcleo, colocamos as bolinhas que representam os eletrões num campo de futebol, tem a dimensão de 120 metros, 10 levantado a 2, e temos uma percepção mais ou menos do que acontece na realidade para o átomo. Eu não fiquei satisfeito, porque eu acho que isso ainda não nos dá a informação completa, porque tive que aumentar aquelas bolinhas, aqueles quadradinhos. Então eu tive a ideia de colocar uma pessoa, está aqui representada pelo Fernando Pessoa, na Praça do Comércio. E tracei um círculo com a dimensão equivalente ao de um átomo, de um eletrão num átomo, que dá cerca de 100 km. E o eletrão aqui seria representado por uma mosca que andava destes 100 km a rodar. Isto é um átomo, ou seja, é essencialmente vazio. Então, podemos concluir que nós somos feitos de átomos, os átomos são constituídos por partículas e por vazio. E de onde é que vêm essas partículas? Bem, vem do Big Bang, como começou esta história, e o que é o Big Bang? Essencialmente é a produção de estrelas. Então as partículas foram e são e continuam a ser forjadas de estrelas. Conclusão final, no fundo é o título desta palestra, que nós não somos contínuos, mas somos feitos de pó de estrelas